Então, hoje nós estamos começando então o capítulo 23, que fala então da moral estranha. E o que vem a ser a moral estranha então? São alguns relatos dos evangelistas que falam que Jesus teria falado, mas que na verdade contradiziriam, né, o que Jesus veio ensinar. E hoje então nós vamos falar do primeiro. Então vou ler um pouquinho para que nós possamos nos situar. Então fala assim, o primeiro item deste capítulo fala assim: odiar os pais. Então diz assim: como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia o seu pai, a sua mãe, a sua mulher e seu filho, e seus irmãos e suas irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. E assim aquele que dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Isto aqui está em Lucas. Depois em Mateus está mais ou menos assim: aquele que ama a seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno. Aquele não me é digno. Aquele que ama seu filho e sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Será que Jesus iria dizer isso mesmo? O que vocês acham? Jesus diz-nos primeiramente: eu não vim derrogar a lei, eu vim para que ela fosse cumprida. E o que é que diz nos mandamentos? Amar seu pai e a sua mãe. Então logo aqui já tem um contrassenso, já não seria verdade, né? Aqui nesta edição da FEB diz na nota de rodapé o seguinte: que o verbo usado naquela época pela língua que Jesus falava, tanto como no latim como no grego, essa palavra significa amar menos, não é odiar. Só que nós temos que ver que os evangelhos foram escritos há muitos anos atrás. E além de terem sido escritos há muitos anos atrás, eles foram muito manipulados de acordo com o interesse dos homens. Nós vamos dizer que aqui nem tivesse uma maldade em si, só que as línguas evoluem e algumas palavras às vezes elas mudam de sentido. Nós vamos ver que as línguas, a língua portuguesa teve um acordo ortográfico entre Portugal e Brasil e muitas palavras foram, né, mudadas, tomaram outro sentido. Isso tem alguns anos. Esses acordos ortográficos, eles de vez em quando eles têm que, né, porque algumas outras palavras vão se juntar à língua, então é necessário que haja alguns reparos. Imagina isso num prazo de 2000 anos. Obviamente há uma grande diferença. E vamos lembrar que Jesus falava em aramaico, mais propriamente, além de falar em grego também. Mas as primeiras escrituras foram escritas em aramaico, nas línguas dos pescadores, que não tinham nem pontuação, né? Então vamos ter que pôr isso em consideração. Jesus jamais poderia dizer isso, porque Jesus deu ao longo da sua vida sempre um valor muito grande à sua mãe. Porque quando ele estava na cruz, e quem é que estava na cruz? Hoje falamos muito do sepultamento de Jesus. Quem é que estava na cruz com Jesus? A sua mãe e o seu discípulo muito querido, João. E ali os dois estavam muito tristes. A sua mãe porque estava perdendo o seu filho, e o seu grande amigo porque estava perdendo, além do grande amigo, o mestre. Então os dois estavam desolados. E Jesus
amor e potência, não podia deixar aquilo sem um reparo. Então ele diz: mulher, eis aí o teu filho, homem, eis aí a tua mãe. E ali ela dá a mãe o filho que ela está perdendo. E realmente João vai cuidar de Maria até o dia da sua morte, em Efésios. E porque ele tinha um grande amor pela sua mãe, então jamais ele poderia dizer: aquele que não odiar a sua mãe, o seu pai, os seus irmãos e tudo mais, não é digno de mim. Até porque ele estaria sendo muito prepotente, né? Todo mundo tem que ser odiado, sou eu é que sou o bom da história, só tem que gostar de mim. Não, porque ele vem falar de perdão. Então diz, quando Pedro lhe pergunta: Senhor, devemos perdoar quantas vezes? 7 vezes? Ele diz: não, 70 vezes 7. Para demonstrar que nós precisamos perdoar. E o primeiro ato de amor é o perdão, porque ninguém consegue amar sem perdoar. Porque enquanto nós alimentarmos o ódio, a mágoa, o rancor, fica difícil amar. Muito mais aqueles com quem nós temos uma dificuldade. Então ele vem nos dizer que o primeiro ato é perdoar, sempre. Aí nós dizemos assim, como o Pedro também pensou, ficou meio desolado, né? O Pedro é assim que nem nós, né? Era assim, né? Então eu tinha muito problema com a família. Imaginem com quem? Eu não vou falar, vocês sabem, né? A sogra. Além da sogra, também tinha uns cunhados muito complicados, né? Uns tios, então, daquele jeito. E ele já estava cansado de apanhar, né? Então ele queria saber quanto mais é que ele tinha que aguentar aquela gente toda. E então Jesus diz: temos que perdoar sempre. Imagina a cara dele, né? Assim como a nossa, né? Você fala muito bem, não foi a você, né? Que o teu pai abandonou, a tua mãe e tal, né? Não, gente. Precisamos perdoar sempre. Jesus vem e nos diz: vai e te reconcilia com o teu inimigo. E depois vem e faz a tua oferenda. E nós vamos nos templos divinos, vamos fazer as nossas oferendas, vemos no centro espírita, trouxemos o bolo, mas não perdoamos a cunhada. Não, precisamos nos reconciliar enquanto estamos a caminho, diz ele, porque senão iremos pagar cêntimo por cêntimo. E depois vamos falar de obsessão, porque tem aquele espírito que não gosta de mim, porque eu me esqueci de me reconciliar com ele na vida passada, e agora ele está puxando a minha saia, ou a minha calça. Então, perdoar é bom para nós, amar é bom para aquele que ama. Então Jesus jamais poderia ter ensinado para odiar alguém, não estava dentro dos seus ensinamentos. Porque odiar não é bom para ninguém. Agora, aqui Jesus tenha falado que nós devemos sempre ter em primeiro lugar as coisas do Espírito. Porque também nos ensinou que aquilo que é de matéria, a ferrugem vem e come, a traça vem e corrói, a ferrugem vem e corrói, mas o do Espírito nunca. Porque é aquilo de bom que nós fizemos na terra, para nós mesmos, para os outros, que nós vamos levar como herança espiritual. Nós não vamos levar para o nosso plano, não vamos levar conosco para o plano espiritual nenhuma casa, nenhum carro, zero. Não entra, é da matéria. Agora vamos levar sim aquele gesto de amor, aquele gesto de compaixão por aquele, às vezes, que pode muito menos do que nós. Quando pegamos a mão de um cego e lhe fazemos atravessar a rua porque temos olhos e ele não tem. Quando pegamos numa criança que chora e lhe limpamos as lágrimas porque está triste. Quando Jesus nos diz: aquilo que fizerdes ao mais pequenino, é a mim que o fazeis.
Então ele está nos dizendo que nós devíamos ver em todo o mundo o Cristo, é Ele mesmo. Mas nós não, se hoje víssemos Jesus entrar naquela porta, todo mundo correria para Ele. Agora, se víssemos um mendigo, talvez fugíssemos. Mas Ele nos convida a que possamos ver todo mundo como Ele. E esse convite, ele é diário. Às vezes nós estamos de bom humor, então estamos numa disposição de fazer caridade. Então vamos sorrir, vamos até dar um pão a alguém que está com fome, mas tem um dia que nós não estamos nessa condição. Então parece que estamos contra o mundo e o mundo está contra nós. Então alimentamos sentimentos inferiores que nos vão deixar pior ainda do que aquilo que nós normalmente já estamos. Então cabe a nós, todos os dias da nossa vida, fazer uma avaliação. O que eu estou sentindo? Eu estou amando mais ou estou odiando mais? Eu estou falando mais bem das pessoas ou mais mal das pessoas? Temos que avaliar, porque nós é que somos os nossos próprios juízes. Não vai ser lá um Deus nos esperando de barba longa e branca, com queijado na mão, como juiz. Isso é uma alegoria. Quem está à nossa espera mesmo? Não precisamos desencarnar para fazer isso. Mesmo encarnados, temos acesso à nossa consciência, que nos fala o que a gente faz de certo ou de errado. Mesmo que ainda muitas vezes nós venhamos com desculpismos. Eu não faço isto por causa daquilo, ou por causa daquela pessoa, ou por causa daquilo. Mas isso a gente sabe que está a se enganar a nós mesmos. Nós podemos enganar os outros, mas a nós é burrice. Então precisamos tomar consciência. E Jesus veio nos dizer que a gente tenha olhos de ver. Seguireis a verdade e ela vos libertará. E a verdade é como nós nos sentimos, como estamos nós em relação aos outros, não é como estão os outros em relação a nós. Porque aqueles que não gostam de mim é problema deles. Agora, de quem eu não gosto é um problema meu. Então Jesus jamais poderia ter dito isso, ou com essa conotação de odiarmos quem quer que seja. Porque nós não vimos ao mundo para odiar ninguém. Antes, pelo contrário, e esse é o seu grande ensinamento. Ele vem para nos ensinar a amar. Vem primeiro Moisés, que veio nos falar de um Deus punitivo. Porque nós naquela época, no meio do deserto, não saberíamos agir de outra maneira. Mas Jesus vem depois e nos fala que Deus não é um Deus punitivo, é um Pai de amor. Então Jesus, a sua missão na terra, a sua grande missão é nos ensinar a amar. E diz mais, os meus discípulos se conhecerão por muito se amarem. E nós nos amamos. Porque é assim que eles se nos conhecem. É através de nos amarmos, quanto mais nos amarmos mais uns aos outros, mais seremos conhecidos como seus discípulos. Porque enquanto estivermos numa onda de divulgar o mal, de proporcionar o mal, o desconforto, a maledicência, não estamos dentro dos ensinamentos de Jesus. Ele nos convida há 2000 anos para que tenhamos nós a consciência de mudarmos as nossas atitudes. Primeiro, através do nosso pensamento. Nós somos seres inteligentes da criação. Pensamos em primeiro lugar. Depois, agimos. Então, precisamos pensar. O que é que eu estou fazendo aqui? Qual é o objetivo da minha existência na Terra? Porque a Terra, desculpem, mas não é uma colônia de férias. A Terra é um campo, muitas vezes, de batalha. Mas não de batalha com o outro, mas de batalha conosco mesmo. Então, quanto mais chegarmos mais perto de Jesus, através do amor, porque só através do amor é que nós chegamos perto de Jesus, e só através do amor é
é que a gente chega mais perto de Deus. E por falar em amor, olhem quem está entrando. São esses espíritos que Deus pôs nas nossas vidas para nós aprendermos a amar. Não é? São essas criancinhas com estes rostos ingênuos que vêm como nossos filhos e que nós achamos que são santos. Anjos até. Graças a Deus a gente pensa que eles são anjos. Imagina se a gente soubesse a verdade. Essa verdade não nos libertaria, não é? Então fica o convite hoje para que nós possamos meditar. Precisamos meditar muitas vezes. Nos convidamos sempre a orar. Orar é conversar com Deus. Mas meditar é ouvir a Deus. Precisamos meditar mais nas nossas vidas para que possamos ter as respostas que às vezes estamos procurando no outro. As respostas estão sempre dentro de nós mesmos. Se nós diariamente acessarmos as nossas consciências e para nos tornarmos espíritos de consciências livres, de consciências boas, temos que necessariamente ser espíritos bons. E se Jesus nos diz: não me chamai bom, porque só bom é o Pai, então temos que nos tornar o melhor possível. Então fica esse recado para nós levarmos para casa, essa mensagem de que Jesus sempre nos convida a amar a todos sem distinção. Muita paz a todos.